Então, vamos lá. Para dar início ao nosso tapete, a gente vai trabalhar um cordãozinho com 56 correntinhas. Quando vocês forem trabalhar as correntinhas de vocês, trabalhem elas um pouquinho mais folgadas, tá? Não trabalhem muito apertadas, não, tá ok? Então, sempre trabalhe um pouquinho mais folgadas as correntes. Trabalhei aqui o meu cordãozinho com 56 correntinhas. Em seguida, eu conto aqui voltando 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta correntinha, a gente faz um ponto alto. Na próxima, ponto alto. Na próxima, ponto alto. E a gente vai seguir trabalhando um ponto alto para cada correntinha de base, até chegarmos lá no início das correntinhas. Vamos totalizar um total de 53 pontos altos, contando aqui com as correntinhas que fizemos para virar. Bom, pessoal, trabalhei aqui o meu cordão de pontos altos. Lembrando que aqui a gente vai ficar com um total de 53 pontos altos, contando com as correntinhas aqui que fizemos para virar o trabalho. Em seguida, a gente vai subir aqui 3 correntes. 1, 2, 3. Vou virar o trabalho para o lado do avesso. Laço o fio. E no primeiro ponto alto aqui de base, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Ficamos aqui com um grupinho de 3 pontos altos. Em seguida, faço 2 correntes, pulo 1, 2 de base, no próximo, um ponto alto. Assim. Aqui, pessoal, a gente vai trabalhar com ponto puff. Não sei se todos conhecem, eu aprendi a trabalhar dessa maneira e conheço por esse nome. Esse ponto eu aprendi com a artesã Carla Cristina e Crochete. Esse tapete que eu tô fazendo aqui hoje é inspirado em um tapete que ela já trabalhou no canal dela. Eu fiz só algumas alterações. Então, aqui, ó, fiz o meu grupinho de 3 pontos altos, 2 correntes, pulei 2 pontos de base e fiz um ponto alto. Em seguida, você dá aqui uma esticada no fio, laça, vem aqui dentro. Vou trabalhar por dentro do ponto alto. Vem aqui dentro, puxa uma laçada, estico. Segura aqui, tá? Em seguida, laça novamente, puxa o fio de novo. Mais uma vez. Puxa o fio por 3 vezes. Em seguida, é só fechar tudo de uma vez. A gente não vai fechar aqui com uma correntinha. A gente vai fazer o seguinte. Terminou de trabalhar o ponto puff, laça o fio, pula um ponto de base, no próximo, faça um ponto alto. E agora, fechamos o ponto. Novamente. Puxa um pouco o fio, laça, introduz aqui por dentro do ponto alto, tá? Por trás aqui. Então, laça o fio, introduz e puxa uma laçada. Novamente, mais uma laçada. Laço o fio, novamente, mais uma laçada. Então, são 3 laçadas na agulha, tá? E depois, é só fechar tudo de uma vez. Em seguida, pule um ponto de base, no próximo, um ponto alto. E assim vai ficando o nosso trabalho. Esse ponto, pessoal, deixa o trabalho muito bonito, muito bem acabado, muito bem assentado. Vocês vão adorar o caimento que vai dar aí na peça de vocês. Então, essa carreira vai ser trabalhada toda dessa maneira. Sempre fez o ponto puff, laça o fio, pula um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Em seguida, só laçar o fio novamente por 3 vezes. 1,
2 e 3. E depois é só fechar tudo junto. Lace o fio, pule um ponto de base e no próximo, um ponto alto. E assim vai ficando o nosso trabalho. A gente vai trabalhar por toda a extensão. Chegando aqui, chegando aqui no finalzinho, eu volto pra gente finalizar. Bom, pessoal, trabalhei aqui por toda a extensão. E aqui a gente ficou com um total de 22 pontos puff. Me restaram aqui de base 5 pontos altos. Então, terminei de trabalhar o ponto puff, faço 2 correntes, laço meu fio, pulo de base 1, 2. No próximo, um ponto alto. Novamente, laço o fio. No próximo ponto, um ponto alto. E aqui, nas correntinhas que fizemos para virar o trabalho, na terceira correntinha, eu atravesso a minha agulha e faço mais um ponto alto. Então, o trabalho fica assim. Ficamos aqui com um grupinho de 3 pontos altos, igual ficamos aqui no início, tá? Em seguida, é só subir 3 correntes. 1, 2, 3. Viro o trabalho. Laço o fio. Venho aqui, ó, no primeiro ponto de base. Perdão, gente, no segundo, né? Sobre o primeiro, trabalhei as correntinhas. Sobre o segundo ponto de base, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Faço 2 correntes. E aqui, pessoal, a gente vai trabalhar da seguinte maneira. A gente tem aqui as 2 correntinhas, deixa eu aproximar para vocês entenderem. A gente tem aqui de base as 2 correntinhas que fizemos aqui para dar o espaço, né? E temos aqui, ó, as 2 alcinhas sobre o nosso ponto, bem aqui no meio do ponto, tá vendo? Bem aqui no meio. Então, depois de trabalhar aqui as 2 correntes, eu vou fazer um ponto alto aqui em cima do meu ponto, em cima do meu ponto puff. Pegando as 2 laçadinhas como eu mostrei pra vocês. Então, introduzo a agulha, um ponto alto. Laço o fio, temos aqui, ó, esse intervalinho entre um ponto e outro. Aqui dentro, mais um ponto alto. Laço o fio novamente, vem em cima do meu ponto, ponto alto. No próximo aqui, cantinho, ponto alto. E assim vai ficando. Sempre um ponto alto em cima do ponto puff. E um ponto alto entre um ponto puff e outro. Bem aqui no meio. Então, pessoal, vocês trabalhem um ponto alto para cada ponto puff e um ponto alto para cada intervalinho aqui entre um ponto e outro. Até aqui, até chegar no último ponto puff, eu volto pra gente finalizar essa carreira. Bom, pessoal, trabalhei aqui os meus pontos altos. Ficamos aqui com um total de 43 pontos altos, tá? Não se preocupem em achar que o tapete vai ficar muito estreito, muito pequeno. Depois a gente vai trabalhar o bico e ainda vai ficar maior aqui nas laterais, tá ok? Então, trabalhei os meus pontos altos, em seguida, aqui, ó, trabalhei o meu último ponto alto sobre o meu ponto puff. Aqui, eu vou trabalhar 2 correntes. E aqui, um ponto alto para cada ponto de base. Dois. E sobre a terceira correntinha, um ponto alto. 3. Assim fica o nosso trabalho. Em seguida, sobe 3 correntes. Toda vez que a gente for iniciar uma nova carreira, a gente sempre vai subir 3 correntes, sempre vai trabalhar aqui os 3 pontos altos. Tanto de um lado, quanto do outro. Para iniciar, a gente inicia com 3 pontos altos. E para finalizar também com 3 pontos altos. Em seguida, é só virar o trabalho.
sobre os meus pontos altos aqui de base, um ponto alto para cada ponto. Duas correntes. E mais uma vez, a gente vai trabalhar aqui agora, ponto alto sobre ponto alto. Então, eu vou trabalhar aqui a minha carreira de pontos altos novamente. E volto ao final da carreira pra gente finalizar. Bom, pessoal, trabalhei a minha carreirinha de pontos altos. Em seguida, é só fazer duas correntes. E vim aqui trabalhar o nosso grupinho de 3 pontos altos, sendo um ponto alto para cada ponto de base. Em seguida, subo as 3 correntes, viro meu trabalho. E aqui, novamente, vamos trabalhar nosso grupinho de pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. Como eu disse, sempre que a gente for iniciar a carreira, vai ter o grupinho de 3 pontos altos. E para finalizar também, vai ter o grupinho de 3 pontos altos, tá ok? Em seguida, a gente vai trabalhar agora duas correntes, laço o fio, e aqui a gente vai fazer mais uma rodada de pontos puffs. Sobre o primeiro ponto alto de base, faço um ponto alto. Dou uma esticada aqui no meu fio, laço, puxo. Laço novamente, puxo. Laço novamente e puxo. Depois, é só fechar tudo junto. Laço o meu fio, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Assim. Em seguida, novamente, ponto puff. 1, 2 e 3. Depois, só fechar tudo junto. Pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Então, pessoal, a gente vai trabalhar essa carreirinha somente com pontos puffs, igual trabalhamos aqui na carreira anterior, aqui embaixo. E não se esqueçam, deixa eu mostrar pra vocês. Não se esqueçam de sempre pular um ponto de base, tá? Porque senão não vai dar certo aqui o trabalho. Terminou o ponto puff, pule um ponto de base, no próximo da sequência é outro ponto. Aqui também a gente vai ter a mesma quantidade de pontos puffs que nessa carreira que a gente já trabalhou. Vocês trabalhem aí até aqui o final, o ponto puff. Trabalhe as duas correntinhas, depois trabalhe aqui os 3 pontos altos, sobe as 3 correntes e dá início à próxima carreira. Na próxima carreira eu volto pra gente dar sequência. Bom, pessoal, trabalhei como eu mostrei pra vocês os pontos puffs, finalizei a minha carreira e já dei início à próxima. Trabalhei aqui meu grupinho de 3 pontos altos, em seguida faço 2 correntes, laço meu fio e novamente a gente vai trabalhar em cima do ponto puff. Aqui introduzo a minha agulha e faço um ponto alto. Entre um ponto e outro, um ponto alto. Aqui já é repetição do que a gente trabalhou nessa carreirinha aqui, tá? Aqui, pessoal, vou passar uma dica pra vocês. Para que o vídeo não fique muito longo, eu vou trabalhar com vocês apenas até aqui. Volto quando eu tiver trabalhado por todas a quantidade de carreiras necessária. E é o seguinte, sempre que vocês finalizarem aqui, ó, finalizou essa carreira, ponto alto em cima de ponto puff e dentro aqui do intervalinho, sempre faça 2 correntes e faça aqui o grupinho de 3 pontos altos. Depois é só subir 3 correntes. Trabalha aqui o grupinho novamente de 3 pontos altos, 2 correntes e faz uma carreira de ponto alto sobre ponto alto. Então, por toda a nossa carreira,
vai ser... Aqui, a primeira, vocês não precisam contar agora não, tá? Conta que é a partir do ponto puff. Então, a gente trabalha uma carreira de ponto puff e 2 carreiras de ponto alto. Uma de ponto puff e 2 de ponto alto. Assim por diante. Então, aqui a gente tá na primeira carreira de ponto alto, né? E acima do ponto puff. Depois que finalizar essa carreira, faz mais uma carreira, vira o trabalho. Sempre vai ser virando o trabalho. E trabalha mais uma carreira de ponto alto. Em seguida, é só trabalhar carreiras de ponto puff. Eu não vou trabalhar com vocês por todas as carreiras para que não fique muito longo o vídeo e é só repetição do que eu mostrei. É um tapete, um trabalho muito fácil, que vai ficar muito bonito. Tenho certeza que vocês vão gostar. A gente vai trabalhar um total 42 de carreiras. Quando eu trabalhar todas essas minhas carreiras, eu volto pra gente dar sequência. Bom, pessoal, trabalhei aqui a quantidade de carreiras que eu passei pra vocês. Vim aqui pra gente conferir juntos. Aqui, ó, só pra mostrar pra vocês como fica o nosso tapete. Deixa eu aproximar. Fica um trabalho muito bonito. E a gente trabalhou um total de 42 carreiras, contando com a nossa primeira carreira aqui, que é de pontos altos, correto? Vou conferir com vocês, tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Então, a gente trabalhou por 42 carreiras. Um detalhe muito importante que eu esqueci de falar para vocês. Como é que a gente iniciou a carreira com pontos altos, a gente, para dar certo o nosso bico, o nosso trabalho, a gente vai finalizar lá em cima. Repare que aqui a gente fez com pontos altos. Aqui em cima, a gente também tem que finalizar com ponto alto, ok? Terminou a carreirinha aqui de ponto puff, faz mais uma carreira de ponto alto. Aí, pessoal, eu trabalhei 42 carreiras. Vocês podem trabalhar aí a quantidade de carreiras que vocês acharem melhor para o tamanho do tapete de vocês. Caso vocês queiram fazer uma passadeira para fazer o jogo de cozinha, vai ficar muito bonito também. É só vocês trabalharem aí por mais carreiras até dar a medida aí da passadeira de vocês, tá ok? Então, pessoal, vamos dar sequência na nossa próxima volta. Aqui a gente vai estar começando a trabalhar a parte do bico do nosso tapete. A gente vai trabalhar agora carreiras de pontos baixos, para que o nosso trabalho fique uniforme, fique bem assentado. Depois de ter finalizado a carreira aqui de pontos altos, vocês façam uma correntinha, vire o trabalho. Deixa eu dobrar aqui que fica mais fácil para visualizar. Então, fez a correntinha. No primeiro ponto alto aqui que temos de base, aqui vocês façam um ponto baixo. No próximo, ponto baixo. No próximo, ponto baixo. Aqui onde a gente tem 2 correntinhas de intervalo, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos. E vai seguir trabalhando ponto baixo para cada ponto de base, até chegar aqui no meu outro cantinho aqui dos meus 3 pontos altos. Então, vou seguir trabalhando ponto baixo sobre ponto alto de base e já volto pra gente
fazer a lateral ali mais comprida do nosso tapete. Bom, pessoal, segui trabalhando a minha carreirinha de pontos baixos. Vai ficando assim o nosso trabalho. Cheguei aqui no meu grupinho de 3 pontos altos, trabalhei um ponto baixo para cada ponto de base. E aqui vamos trabalhar da seguinte maneira. Aqui, ó, onde eu trabalhei o meu último ponto baixo sobre aqui o meu ponto alto, aqui eu vou trabalhar ainda mais 2 pontos baixos. Já a gente vai ficar com um total de 3 pontos baixos sobre o mesmo ponto, assim. E aqui, chegando aqui no ponto alto que eu tenho atravessado, sobre cada ponto alto atravessado, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos. Vai ficando assim o nosso trabalho. Então, pessoal, essa carreira é muito simples. É só fazer ponto baixo sobre ponto alto. Tanto aqui na carreira mais comprida do nosso tapete, né? Nos pontos altos atravessados, sempre vai ser 2 pontos altos para cada ponto de base. Desculpa, gente. 2 pontos baixos para cada ponto de base. E sempre que chegar aqui, quando a gente chegar na parte mais estreita do nosso tapete, é ponto alto sobre, perdão, de novo, é ponto baixo sobre ponto alto. Tá? E quando a gente chegar na parte mais estreita do nosso tapete aqui, vocês trabalhem aí sobre o primeiro ponto alto que temos aqui de base, vocês vão trabalhar 2 pontos baixos aqui no ponto alto atravessado. E aqui em cima do ponto alto, ainda do primeiro ponto alto, vocês trabalhem 3 pontos baixos e segue trabalhando ponto baixo em cima de cada ponto alto de base. Chegando aqui no próximo, no nosso próximo grupinho aqui que a gente tem de pontos altos, né? Sempre aqui, ó. Aqui no caso vai ser o último. Sobre o último, vocês trabalhem 3 pontos baixos aqui sobre o ponto alto. E dentro dele aqui, atravessado, vocês trabalhem 2 pontos baixos. Igual eu mostrei aqui anteriormente pra vocês. Então, eu vou finalizar essa minha carreira e já volto pra gente dar sequência. Bom, pessoal, eu segui trabalhando as minhas carreirinhas de pontos baixos. E pra finalizar, deixa eu voltar aqui pra vocês entenderem. Trabalhei aqui sobre o meu ponto alto atravessado 2 pontos baixos. No próximo ponto alto que eu tenho atravessado, vou trabalhar 2 pontos baixos. E aqui, sobre esse ponto alto que eu tenho aqui de base ainda, vou trabalhar 2 pontos baixos. 1 e 2. Lembram que em todos os cantinhos a gente trabalhou 3 pontos baixos? Então, aqui a gente vai trabalhar 2 pontos baixos. E aqui a gente fez uma correntinha para virar o trabalho no início. Sobre essa correntinha, eu atravesso a minha agulha e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui vocês já podem arrematar o fio, que a gente vai trocar a cor aqui pro nosso bico. Então, assim fica o cantinho do nosso trabalho. Não se preocupe que quando a gente for fazer aqui a parte do bico, a gente vai escondendo a linha, tá bom? Eu resolvi voltar aqui um pouquinho para me mostrar para vocês como que ficou o trabalho. Então, aqui não dá para ver muito bem, porque o espaço é pequeno, mas é só para vocês terem uma noção. Fica bem bonito o trabalho, fica bem assentado. Esse ponto deixa o trabalho muito bonito. Então, vamos lá. Bom, pessoal, para dar sequência, então, aqui eu já amarrei o meu fio branco na agulha. E aqui a gente vai iniciar de onde a gente parou, para ficar mais fácil para vocês entenderem aí. Caso vocês estejam fazendo tudo da mesma cor, o trabalho. Ah, outra dica importante. Vocês podem estar alternando aqui, ó.
fazer com o resto de barbante. Pode fazer aqui os pontos puffs de uma cor, os pontos altos de outro, e aí trabalhando as cores da preferência de vocês. Vai ficar bem bonito também, vai ficar um tapete colorido. Dá sim para aproveitar as sobras de barbante, vai ficar muito bonito também, tá? E pro bico, eu vou estar utilizando a cor branca, mas caso vocês não gostem, pode estar utilizando da preferência de vocês. Então, vamos lá. Para dar sequência, a gente vai fazer o seguinte. Aqui onde eu finalizei com ponto baixíssimo, eu vou prender aqui o meu fio. Opa! Esse fio aqui, pessoal, depois eu arremato ele com a agulha de tapeceira. Prendi aqui o meu fio. Percebam que aqui a gente tá no primeiro ponto alto aqui do canto, que a gente trabalhou 3 pontos altos aqui no canto, certo? Então, aqui eu tenho 1, 2, tô aqui sobre o terceiro. No caso aqui, para essa carreira aqui mais estreita do tapete, é o meu primeiro ponto alto, um ponto baixo. É onde a gente finalizou mesmo, a gente vai iniciar. E agora a gente vai trabalhar pegando somente a laçadinha de trás. Aqui eu tenho meu primeiro ponto baixo, sobre aqui o meu primeiro ponto alto, tá vendo? Tem um ponto alto de base e tem um ponto baixo sobre ele. Nesse ponto baixo, pegando somente a alcinha de trás, vou fazer um ponto baixo. Aqui vocês podem também estar aproveitando deixa eu puxar, para esconder esse fio, tá? Então, vamos lá. Pegando a alcinha de trás, um ponto baixo. No próximo, ponto baixo. A gente vai seguir trabalhando ponto baixo sobre ponto de base, pegando somente a alcinha de trás, até totalizarmos aqui um grupinho de 10 pontos baixos. Bom, pessoal, trabalhei os meus 10 pontos baixos. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vou trabalhar aqui 5 correntes. Essas correntes, vocês podem trabalhar elas um pouquinho mais folgadas, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular aqui de base. 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, eu faço ponto baixo. Sempre pegando a alcinha de trás do ponto. E aqui, novamente, eu faço mais um grupinho com 10 pontos baixos. Pessoal, caso aqui, né, nessa parte do trabalho aqui, que a gente tá fazendo grupinho de pontos baixos, caso eu fale ponto alto, vocês me perdoem, tá? Às vezes a gente se atrapalha na fala. Mas aqui, nessa parte que eu tô mostrando, é ponto baixo. Então, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais um grupinho de 10 pontos baixos. É importante vocês não fazerem essas correntinhas muito apertadas, senão vai ficar repuxando o trabalho de vocês, tá bom? Agora eu faço 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou pular novamente 4 pontos de base. 1, 2, 3, 4. No quinto, ponto baixo, pegando apenas a alcinha de trás. Eu vou seguir trabalhando até chegar aqui no cantinho para me mostrar para vocês. Sigam trabalhando dessa maneira, tá? Grupinhos de 10 pontos baixos, separados por 5 correntes, pulando 4 pontos de base. Bom, pessoal, então depois da gente ter trabalhado aqui a parte mais estreita do tapete, a gente vai trabalhar a parte mais comprida, tá? Finalizei aqui meu grupinho de pontos baixos. Fiz aqui 10 pontos baixos, fiquei com o último ponto baixo aqui sobre o meu primeiro ponto de base que eu tenho aqui no canto. A gente trabalhou 3 pontos baixos, estou aqui sobre o primeiro. Eu vou trabalhar 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essas correntes também não trabalhem ela muito apertadas, tá? Pode trabalhar um pouquinho mais soltas. E em seguida, vou pular aqui de base um ponto e no próximo, ponto baixo. Assim.
Aqui no caso, eu pulei o meu segundo ponto, né? Contando aqui os 3 pontos baixos que eu tinha. Pulei o segundo e estou sobre o terceiro do canto. E aqui, vamos fazer sequência de ponto baixo sobre ponto baixo, pegando na alcinha de trás. Caso vocês não gostem de trabalhar pegando na alcinha de trás, pode pegar também pelas duas alcinhas, não tem problema, tá? Podem fazer aí a gosto de vocês. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, pessoal, na parte mais estreita, na parte mais comprida do nosso tapete, onde a gente tem aqui os grupinhos de 3 pontos altos, tá? Tanto nessa lateral, quanto nessa do outro lado, a gente vai trabalhar 6 correntinhas. Aqui, ó, a gente trabalhou 5 correntes, certo? A gente vai trabalhar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que toda vez que for trabalhar as correntinhas, trabalhe um pouco mais folgadas, tá? Pra não ficar repuxando o trabalho. E aqui a gente vai pular 5 pontos de base, ao invés de 4. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto, ponto baixo. E aí, é só seguir sequência, trabalhando os grupinhos de pontos baixos. Depois de ter trabalhado os 10 pontos baixos, façam 6 correntes. Pula de base 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5. E no sexto, segue grupinhos de pontos baixos. Por toda essa carreira, até chegar aqui novamente no meu cantinho, para mim trabalhar com vocês mais uma vez, para não ficar nenhuma dúvida. Então, vocês finalizem a carreira de vocês. Não se esqueçam de fazer 6 correntinhas e pular de base 5. Somente na parte mais comprida do tapete, tá? Eu volto a ressaltar para depois não ficar nenhuma dúvida e não fazerem errado. Então, aqui na parte mais comprida, sempre vai ser grupinho de 10 pontos altos, só que a gente vai pular de base 5 e vai fazer 6 correntinhas de separação. E aqui na parte mais estreita do nosso tapete, a gente trabalhou 10 pontos baixos, 5 correntinhas de intervalo e pulamos 4 de base. Então, eu vou trabalhar por toda essa extensão até chegar aqui no meu canto para mim mostrar para vocês mais uma vez. Bom, pessoal, eu segui trabalhando por toda a parte mais comprida do meu tapete, como eu havia mostrado para vocês. Chegando aqui, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. Só que aqui eu estou sobre o segundo ponto aqui do meu ponto atravessado. Eu tenho que estar aqui, ó, nesse próximo ponto, que será o primeiro do nosso cantinho. Então, aqui eu vou fazer mais um ponto baixo. Se a contagem de vocês ficou igual a minha, pode fazer aqui 11 pontos baixos, não tem problema, não vai dar errado o trabalho, tá? E aqui, para virar o nosso canto, a gente vai trabalhar novamente 8 correntes, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou pular de base um ponto e no próximo, ponto baixo. Tá ok? Então, aqui é só seguir trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo, até totalizar aqui 10 pontos baixos, igual a todos os outros grupinhos que a gente já trabalhou. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui na parte mais estreita do nosso tapete, onde a gente tem aqui grupinhos de ponto alto, e depois a gente trabalhou pontos baixos. Então, aqui, eu vou trabalhar 5 correntes. 2, 3, 4 e 5. Vou pular de base apenas 4, tá? 1, 2, 3, 4. E no quinto ponto, sigo fazendo os grupinhos de 10 pontos baixos. Então, pessoal, é isso. Eu vou finalizar toda a minha carreira e já volto pra gente
dar sequência à próxima volta, tá? Bom, pessoal, trabalhei por toda a carreira, fazendo da maneira que eu expliquei para vocês. E como eu disse, se em algum canto de vocês não bateu a contagem de pontos, pode fazer pontos altos a mais que não tem, pontos baixos a mais que não tem problema, tá? E aqui, depois de ter finalizado, eu fechei aqui com ponto baixíssimo. Eu vou vir aqui, ó, para o próximo ponto baixo de base. E aqui eu vou trabalhar mais um ponto baixíssimo. No próximo ponto, ponto baixíssimo. E aqui, vou fazer uma corrente. Estou aqui, gente, sobre o terceiro ponto de base, tá? Então, depois de ter trabalhado toda a minha carreira com o padrão que eu mostrei pra vocês, eu finalizei com um ponto baixíssimo sobre o ponto baixo de base. No próximo ponto, faço ainda mais um ponto baixíssimo. Estou aqui sobre o segundo ponto de base. Faço uma corrente. E aqui no terceiro ponto de base, eu faço ponto baixo. Só que, pessoal, ao invés de a gente seguir trabalhando, pegando as duas alcinhas, a gente vai trabalhar mais uma vez, pegando apenas a alcinha de trás. Então, fiz o ponto baixíssimo, subi uma corrente. E aqui, ó, sobre o terceiro ponto de base, tenho 1, 2, 3. Sobre aqui o terceiro ponto de base, aqui eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, ponto baixo, próximo, ponto baixo, no próximo ponto baixo, próximo ponto baixo e no próximo ponto baixo. Ficamos aqui com um grupinho de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos. Vamos pular aqui os dois primeiros, tá? E aqui os dois últimos. Aqui, eu laço meu fio sem fazer correntinha, tá? Laço meu fio, já vem direto aqui pro meu intervalinho de correntes. E aqui eu vou trabalhar um total de 10 pontos altos. Tudo aqui no mesmo intervalinho. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos altos. Em seguida, é só vir direto, pula de base. O primeiro e o segundo. A partir do terceiro, vamos trabalhar novamente um grupinho com 6 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto de base. Trabalhando, pegando na alcinha de trás, tá? Sempre vai ficar os dois primeiros sem trabalhar e os dois últimos. Terminou, é só laçar o fio e vir novamente trabalhar aqui dentro do intervalinho, um grupinho com 10 pontos altos. Bom, eu segui aqui trabalhando com o padrão que eu mostrei pra vocês. E aqui, na parte mais estreita do nosso tapete, a gente ficou com 3 biquinhos, tá? Sem contar os do canto, tá ok? Então, aqui, pra finalizar, trabalhei o meu grupinho de 6 pontos baixos. É só laçar o fio e vir direto aqui para o espacinho que a gente tem de 8 correntes. Aqui, a gente vai trabalhar um total de 12 pontos altos. 2. Trabalhei o meu grupinho de 12 pontos altos aqui no meu canto. É só vir direto, pula de base. 1, 2. E no próximo, segue fazendo os grupinhos com 6 pontos baixos, tá? 3, 4, 5 e 6. Pulei os dois primeiros e vou pular aqui os dois últimos. É só laçar o fio e vir direto para o espacinho, trabalhar um grupinho com 10 pontos altos.
Sempre que trabalhar o grupinho de pontos altos, é só vir direto, sem fazer correntinha, pula 2 pontos de base e segue trabalhando o grupinho de 6 pontos baixos. Então, pessoal, eu vou dar sequência aqui por toda a volta do meu tapete, com esse padrão que eu mostrei pra vocês. E deixa eu explicar aqui uma coisa que eu não mostrei pra vocês. Aqui na parte mais comprida do nosso tapete, a gente... Aqui, ó, deixa eu mostrar primeiro. Na parte mais estreita do nosso tapete, deixa eu virar. A gente ficou 1, 2, 3. 3 alcinhas, sem contar as alcinhas do canto, tá? E aqui, na parte mais comprida do nosso tapete, a gente ficou com 1, 2, 3, 4 e 5. 5 alcinhas, tá ok? Novamente, sem contar as do canto. Então, aqui na parte mais comprida, a gente vai ter 5 alcinhas. E aqui na parte mais estreita, 3 alcinhas. Eu vou finalizar toda essa minha carreira. E sempre que vocês chegarem no canto, vocês vão trabalhar um grupinho de 12 pontos altos, ao invés de trabalhar 10, tá ok? Eu vou finalizar e já volto com vocês. Bom, pessoal, trabalhei por toda a minha carreira com o padrão que eu mostrei pra vocês. E assim vai ficando o nosso trabalho. Depois de ter trabalhado o meu grupinho aqui de 12 pontos altos, eu vou vir direto aqui no primeiro ponto baixo que trabalhei. E aqui eu vou fechar um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. E aqui a gente já pode cortar o nosso fio, tá? Agora, a gente vai mudar novamente de cor. Pessoal, por que eu tô trabalhando com um bico de 2 cores? Eu vou estar aproveitando o resto de linha que eu tenho. E eu acho que vai ficar uma combinação de cores bem bonito, tá? Mas aí, como eu disse, podem fazer da preferência de vocês. Então, aqui, ó, com o meu fio preso na agulha, eu pego a laçadinha de trás aqui do meu terceiro ponto baixo de base. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Sobre o próximo ponto, ponto baixo. Aqui eu fiquei com um grupinho de 2 pontos baixos, tá? Pulamos de base o primeiro e o segundo. E aqui pulamos também os 2 últimos pontos de base. Em seguida, é só laçar o fio e vir direto aqui. A gente vai trabalhar pegando também na laçadinha de trás. Então, aqui sobre o meu primeiro ponto alto de base, eu vou fazer um ponto alto, uma corrente. No próximo ponto, ponto alto, uma corrente. No próximo ponto, ponto alto. É bem simples, pessoal. Então, aqui a gente vai ficar com um total também de 10 pontos altos. Só que nessa carreira eles são separados por uma correntinha. Então, trabalhei aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos altos, tá? Depois de trabalhar aqui os 10 pontos altos, é só vir direto, pular o primeiro e o segundo. No terceiro, faz ponto baixo. No próximo, ponto baixo. Na carreira anterior, a gente tinha um grupinho de 6 pontos baixos. Aqui, a gente vai ficar com apenas 2, tá ok? Depois, é só laçar o fio e vir direto para o próximo grupinho aqui de pontos altos. Não se esqueçam que sempre a gente vai pular os 2 primeiros e os 2 últimos pontos baixos de base. E em todos os nossos grupinhos aqui de 10 pontos altos, a gente vai ficar também com 10 pontos altos. Porém, separados por uma correntinha. A gente não pula nenhum ponto de base, tá? Vai fazendo ponto alto sobre ponto alto, sempre separados por uma corrente. Eu vou trabalhar até chegar aqui no nosso canto. Chegando aqui no canto, eu volto. Bom, pessoal, trabalhei aqui os meus 3 grupinhos. Chegando aqui, lembram que quando eu tava fazendo aqui o grupinho aqui da primeira carreira de pontos baixos, teve um grupinho que a gente ficou com 11 pontos baixos, correto?
Me desculpem que eu não voltei para mostrar para vocês essa parte. Então, agora eu tô explicando para não ficar nenhuma dúvida. Ah, como que eu vou fazer nesse grupinho aqui que eu tenho de 11 pontos baixos? Só aqui, onde eu trabalhei 11 pontos baixos, eu trabalhei pulando os 2 pontos de base, né? Os 2 primeiros e aqui os 2 últimos. Aqui eu fiquei com um grupinho de 7 pontos baixos, ao invés de 6 igual aqui. Gente, prestem bastante atenção. Foi só nessa parte que eu fiquei com um grupinho de 11 pontos baixos, ok? Nas demais eu fiquei com 10 pontos baixos. Então, aqui, se caso o seu ficou igual o meu, terminei de trabalhar o meu grupinho aqui de pontos altos separados por uma corrente, eu vou pular de base 1, 2. No terceiro, eu vou fazer um ponto baixo. E aqui, ao invés de eu fazer mais um ponto baixo, iriam me restar 3 de base. 1, 2, 3. Então, o que que eu vou fazer? Trabalhei aqui um ponto de base, correto? Vou no segundo. Antes de fechar o ponto baixo, eu deixo a laçadinha na agulha. Venho no próximo aqui. Pego outra laçadinha e fecho tudo junto. Ficamos aqui como se fosse um ponto baixo só, tá ok? Pegando aqui as 2 alcinhas. Pra que não fique diferente um do outro. Depois de ter feito isso, é só laçar o fio, vir direto aqui no grupinho do canto, trabalhar os pontos altos. Aqui no canto, a gente também vai ficar com 12 pontos altos, separados por uma corrente. E o restante é só seguir trabalhando da maneira que eu mostrei pra vocês. Eu sei que o preto, como eu disse, não dá pra visualizar muito bem, mas como eu tô explicando aqui, é um trabalho muito simples, então, só de estar falando, eu creio que vocês já entenderam, tá? É bem simples. Então, aqui, pessoal, depois de ter trabalhado aqui o meu canto, né? Deixa eu mostrar pra vocês. É igual, é só repetição agora. Terminou de trabalhar, pula de base. 1, 2, no próximo ponto baixo. E no próximo ponto baixo. A gente sempre vai pular os 2 primeiros e os 2 últimos e vai ficar aqui com 2 pontos baixos. Não precisa fazer correntinha, é só laçar o fio e vir direto fazer o grupinho de pontos altos. Caso o seu trabalho repuxe, porque depende da tensão do ponto de cada uma, se o seu trabalho estiver repuxando nessa parte aqui entre um bico e outro, pode fazer uma correntinha, tá? Terminou o ponto alto, faz uma corrente, trabalha os pontos baixos, faz uma corrente e trabalha novamente os pontos altos. Mas isso é caso se você, somente se você sentir que seu trabalho está repuxando. Então, eu vou finalizar toda essa minha carreira, finalizar toda a volta do meu tapete e volto pra gente dar a sequência, a última volta do bico. Pessoal, trabalhei por toda a minha carreira com o padrão que eu mostrei pra vocês. E olha que bonito que fica o trabalho. E aqui eu vou finalizar esta carreira junto com vocês, tá? Trabalhei aqui meu grupinho de 12 pontos altos aqui no meu canto. Agora, venho direto aqui sobre o primeiro ponto baixo que a gente iniciou o trabalho. E aqui, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou fazer mais uma corrente. E aqui a gente já pode cortar o fio, que a gente vai voltar a trabalhar com o fio branco. Bom, pessoal, então pra gente dar sequência, a nossa última volta do bico do nosso tapete. Olhem que bonito que fica. Já estou aqui com meu fio branco preso na minha agulha. Para dar sequência, eu tenho aqui o meu primeiro grupinho aqui, ó, da parte mais estreita do meu tapete. Sem contar o canto, tá? Então, aqui no meu grupinho aqui, meu primeiro grupinho aqui de 10 pontos altos, eu vou prender o meu fio no primeiro ponto alto de base. Vou prender aqui com um ponto baixo.
Aqui, pessoal, eu já vou estar pegando as duas laçadinhas, tá? Não vai ser mais somente a laçadinha de trás. Então, trabalhei um ponto baixo sobre o primeiro ponto alto. No meu primeiro intervalinho aqui de base, mais um ponto baixo. E aqui, sobre o meu segundo intervalinho, trabalho um ponto baixo. A partir daqui do meu segundo intervalinho, a gente vai começar a trabalhar pontos picôs. Então, trabalhei o ponto baixo, vou subir 3 correntes. 1, 2, 3. Vou pegar aqui as duas laçadinhas que eu tenho. E aqui vou trabalhar um ponto picô. Venho no meu próximo intervalo de base, ponto baixo. Subo 1, 2, 3 correntes. Pego aqui as duas laçadinhas do meu ponto baixo e aqui eu faço mais um ponto baixo, formando o ponto picô. Próximo intervalinho, ponto picô novamente. Aqui a gente vai trabalhar um total de 7 pontos picôs para cada intervalinho aqui, tá? Opa. Pronto, pessoal. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos picôs. Lembrando, sempre o primeiro intervalinho que temos aqui e o último a gente não trabalha ponto picô, apenas ponto baixo. Fez o ponto baixo, tem aqui um ponto alto de base. Trabalho também um ponto baixo sobre ele. Agora, é só vir direto, não precisa fazer correntinha. Fiz meu ponto baixo sobre o ponto alto. Venho no meu primeiro ponto alto aqui do meu próximo grupinho. E sobre ele faço um ponto baixo. No meu primeiro intervalinho, mais um ponto baixo. No meu segundo intervalo, ponto baixo, com um ponto picô. Então, a sequência que a gente vai trabalhar por toda a carreira é essa. Eu vou trabalhar até chegar ali no meu canto, para me mostrar para vocês como é que vai ser feito. Então, sempre fiquem atentos aí. O seguinte, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Olha, a gente iniciou sobre o primeiro ponto alto de base com um ponto baixo. No primeiro intervalinho eu fiz um ponto baixo. No próximo intervalinho, um ponto baixo com um ponto picô. Segui trabalhando intervalos, para cada intervalinho, ponto baixo com ponto picô, por 7 vezes. E aí, a gente vai ficar com o primeiro intervalinho e o último sem trabalhar, tá? Isso, pessoal, é aqui no grupinho que a gente tem aqui de 10 pontos baixos, tá? Desculpa, 10 pontos altos. Eu vou seguir trabalhando dessa maneira, vou finalizar esse meu grupinho, vou fazer mais um e volto quando eu chegar aqui no meu canto pra gente fazer juntos. Bom, pessoal, trabalhei aqui o meu terceiro grupinho com ponto picô. E para passar de um ponto para o outro, que é aqui o nosso canto, é da mesma maneira que a gente passou de um para o outro, mas eu vou mostrar mais uma vez. Fiz aqui no meu penúltimo intervalinho, ponto baixo e ponto picô. Sobre o meu último intervalo, eu trabalho apenas ponto baixo. Sobre o meu primeiro ponto alto aqui de base, ou o último, né? Ponto baixo. Venho direto, não precisa fazer correntinha, pulo os 2 pontos baixos de base. Sobre o primeiro ponto alto de base aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Sobre o meu primeiro intervalinho aqui do meu grupo, eu vou trabalhar um ponto baixo. No meu segundo intervalinho, ponto baixo.
E aqui, sobre o meu segundo intervalinho, eu vou trabalhar ponto baixo e ponto picô. E vou seguir trabalhando. Para cada intervalinho, faz ponto baixo, sobe 3 correntes e faz o ponto picô. Novamente, próximo intervalo, ponto baixo, 3 correntes e ponto picô. Próximo intervalo, ponto baixo, 3 correntes e aqui mais um ponto baixo, formando assim o nosso ponto picô. Aqui a gente vai seguir trabalhando desta maneira e em todos os cantos a gente vai ficar com um total de 9 pontos picôs. Porque aqui a gente trabalhou um total de 12 pontos altos na carreira anterior. Correto? Então, a gente vai ficar com um grupinho aqui de 9 pontos picôs, tá? Para cada intervalinho aqui de base. A gente vai deixar o primeiro e o último intervalinho sem trabalhar, igual deixamos nos outros grupinhos. Deixa eu fazer aqui o meu último grupinho. Pronto. Deixa eu virar o meu trabalho. Aqui, ó. Trabalhei meu último ponto picô, tenho o meu último intervalinho. Sobre esse intervalinho, eu vou fazer apenas ponto baixo. Sobre meu último ponto alto de base, ponto baixo. E aqui já cheguei na parte mais comprida do meu tapete. Para pular de um intervalo, de um grupinho para o outro, é só vir direto para o primeiro ponto alto aqui de base e fazer um ponto baixo. Primeiro intervalinho, ponto baixo. E a partir do segundo intervalo, ponto baixo, sobe 3 correntes, pego as 2 alcinhas, faço mais um ponto baixo, formando assim meu ponto picô. E no próximo é só repetir. Então, o padrão dessa nossa volta é dessa maneira que eu expliquei para vocês. Eu vou finalizar toda essa carreira e volto para finalizar o tapete com vocês e mostrar como ficou o nosso trabalho. Só que antes eu só vou conferir aqui com vocês como que ficou o nosso canto. Ó, aqui a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos picôs. E assim vai ficando o nosso trabalho. Fica muito bonito. Então, eu vou trabalhar por toda a minha carreira e já volto pra gente finalizar juntos, tá? Bom, pessoal, trabalhei por toda a minha carreira com o padrão que eu havia mostrado pra vocês. E assim fica o bico do nosso trabalho. Eu gosto muito de trabalhar esse bico, porque eu acho que fica muito bonito, né? Mas aqui vocês podem estar adaptando o bico da preferência de vocês, tá? Aqui, pra gente finalizar juntos essa peça, aqui o bico do nosso tapete, terminei de trabalhar aqui o meu grupinho de 9 pontos picôs sobre o meu canto. Fiz aqui o ponto baixo no meu último intervalinho, ponto baixo sobre o meu primeiro ponto, meu último ponto alto. E aqui, eu venho aqui no primeiro ponto baixo que fizemos para iniciar o trabalho. E aqui eu vou fechar com um ponto, baixíssimo, tá? Assim. Em seguida, é só fazer uma corrente. Aqui vocês já podem cortar o fio. Que o bico do nosso tapete está finalizado. Eu vou tentar abrir aqui um pouco para vocês verem como que ficou o trabalho. Olha. O espaço é pequeno, então não dá pra ver por completo, mas eu vou abrindo aqui pra vocês verem. E assim fica o nosso trabalho. Esses fiozinhos que a gente tem, depois é só arrematar, tá? E aqui agora a gente vai fazer a aplicação das flores. Caso vocês não gostem de flores, também pode deixar assim, vai ficar um trabalho muito bonito também. Porque o ponto
do tapete, a base aqui já ficou muito bonito. O nosso bico aqui deu uma diferença, porque a gente mudou de cor, então deu um brilho no tapete. Então, agora eu vou fazer a aplicação de flores e volto pra gente finalizar essa peça por completo. Bom, pessoal, eu vim mostrar pra vocês como que eu faço a aplicação das flores e das folhas. Eu tô utilizando aqui um fio de seda. Não tem preferência de cor, essa é a que eu tenho aqui, então eu vou estar usando ela. Eu vou estar utilizando um isqueiro. Fica mais fácil se vocês tiverem uma vela, fica mais prático. Aqui eu já tô com as minhas folhas presas. A flor já prendi metade e vim aqui mostrar pra vocês. Depois que eu aprendi a prender as flores e as folhas com esse fio, eu não utilizo nenhum outro tipo de cola e também não costuro as flores. Depois de ter feito a aplicação aqui, você já pode lavar o trabalho, não vai soltar. Eu vi essa ideia num grupo de crochê que eu participo no Facebook. E eu vim mostrar pra vocês também como que eu fiz e deu certo. Então, aqui vocês pegam um pedacinho de fio. Queima aqui um pouquinho da pontinha. E é só vir aqui, ó, na pontinha da flor e colar. É bem simples, só também cuidado aí pra não queimar o dedo. É importante sempre que você colocou aqui embaixo, já puxa o fio rapidinho, porque senão o fio vai grudar, tá? E não solta. Aqui onde eu prendi, ó, percebam que já tá presa aqui a minha flor. Vocês vão passando aí por toda a volta. Prontinha, a flor já está totalmente presa. Bom, pessoal, a nossa peça está finalizada. Eu vim aqui mostrar pra vocês como que fica o trabalho. Espero que vocês tenham gostado aí da ideia que eu mostrei para aplicação das flores, né, e das folhas. Gente, é muito boa essa ideia. Fiquem tranquilos que não solta e prende firme mesmo, tá? Eu vou deixar pra vocês aí o link da minha página no Facebook. E se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no meu canal, deixe o seu like e até a próxima videoaula.